É que eu disse que eu não ia falar. Mas eu acho que seria injusto da minha parte não dizer algumas palavras aqui. Primeiro, eu queria parabenizar, Hugo, a ideia, que deve ter sido sua ou de alguém, só pode ser de pessoas inteligentes, que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil e deu o nome de Lei Raul Jungmann. O Jungmann é um companheiro que, embora tenhamos tido ao longo da nossa vida política poucas divergências e mais concordância, qualquer um que fez política, que conviveu com o Jungmann, sabe que ele era um homem de bem, era um homem que acreditava nesse país, era um nacionalista e que, portanto, nos deixou há pouco tempo por uma doença grave. E a lembrança de homenagem a ele foi muito importante. Eu quero agradecer a participação da família do Jungmann aqui presente. Muito obrigado. Mas é importante que a imprensa grave o que significa essa lei. Porque no Brasil se habitua a aprovar uma lei e depois tem lei que pega e lei que não pega. E, portanto, se depender da história do Jungmann, essa lei tem que pegar. Veja só, essa lei, ela define organização criminosa ultraviolenta como facção criminosa quando há 3 ou mais pessoas que empregam violência grave, ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades, ou atacar serviços, estrutura ou equipamentos essenciais. Também prevê a lei cancelamento do título de eleitor na hipótese de prisão provisória, alterando o Código Eleitoral. Também prevê institui prazo específico para a conclusão de inquérito policial, para não ficar se arrastando por resto da vida, 90 dias para o indiciado preso e 270 dias para o indiciado que ainda está solto. Prevê recompensa financeira àquele que prestar informações ou fornecer provas relevantes. E aí entra a capacidade e a coerência do juiz que vai investigar, porque é preciso que a pessoa tenha provas concretas daquilo que ele está delatando, para a gente não tentar fazer justiça cometendo uma injustiça. Também prevê veda o auxílio reclusão a dependentes de membros de organização criminosa presos ou sem trânsito em julgado. Aqui é uma coisa importante, que é uma coisa tão importante quanto a própria lei. É o cidadão que quiser cometer os seus crimes, ele saiba que os seus filhos e a sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele, e eu acho isso uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que ele não está causando mal apenas à sociedade, mas ele está causando mal à sua família e aos seus dependentes. Também veda anistia, graça, indulto, fiança e liberdade condicional aos condenados por organização criminosa ultraviolenta. Tem uma coisa muito grave, Hugo, que os governadores contam todo dia e se queixam, é que muitas vezes a polícia prende, faz uma festa um dia da prisão e 3 dias depois a pessoa está solta outra vez. Ou seja, é preciso, sabe, que quando a polícia prende, que tem prova concreta, esse cidadão não possa ser dono da sua própria pena e da sua punição. E, por último, não menos importante, sabe, muito importante, vincula o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e aos planos nacionais setoriais ligados ao tema. Uma coisa importante, presidente Hugo, ministro Gilmar e companheiros ministros do meu governo e companheiros presidentes desse ato. Não faz muito tempo, vocês viram pela imprensa o presidente norte-americano criando vários problemas na sua relação com países da América do Sul, que nós consideramos uma zona de paz, em busca de combater o narcotráfico. Se matou algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas num barco,
Nunca se provou se era um narcotraficante ou não, mas a acusação era que era um narcotraficante. E na conversa que eu tive com o presidente Trump, eu disse para ele que se ele quiser levar muito a sério o combate ao crime organizado e o combate ao tráfico de droga, ao tráfico de armas, o Brasil está disposto a 100% colocar o que nós temos acumulado de expertise com a nossa Polícia Federal, com a nossa Justiça, para que a gente leve isso avante. Nós já criamos uma base da Polícia Federal no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, para trabalhar junto com todos os países da América do Sul, que terão representação de delegados nessa base, para que a gente possa vigiar de forma mais consequente a grande, extensiva fronteira que nós temos. Só para se ter ideia, nós temos 16.800 quilômetros de fronteira seca. Não é pouca coisa. Só com a Bolívia, nós temos 3.400 quilômetros de fronteira. É maior do que muitas fronteiras que tem em quase todos os países europeus. Pois bem, além de montar essa base, nós temos trabalho histórico da Polícia Federal na apreensão de armas, na apreensão de drogas, no combate ao tráfico dessas coisas, e nós queremos colocar à disposição de quem quer que seja no mundo que queira levar a sério o combate ao crime organizado e o combate ao narcotráfico. Nós estamos dispostos. Aqui no Brasil, vocês acompanharam a Operação Carbono, se prendeu, 250 milhões de litros de gasolina, que eram traficadas. O responsável por essa empresa, que é o maior sonegador de imposto da história do Brasil, mora em Miami. Eu mandei para o presidente Trump a fotografia da casa dele e mandei dizendo, se você quer bater o narcotráfico, o contrabando e o crime organizado, mande os nossos que estão aí. Nós temos alguns lá. E mandei fotografia da casa e mandei o nome das pessoas. Porque nós queremos falar sério nessa história de combater o crime organizado, porque nesse tema a gente tem a chance, não de matar os bagrinhos na periferia, a gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínios de luxo, que moram em hotéis de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade. Por isso, meu querido deputado Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei, parabéns a todos que contribuíram, ao pessoal do Ministério da Justiça, e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Nós acompanhamos a cerimônia de sanção do presidente Lula ao projeto de lei antifacção.